dia, paz do Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui proclamando a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Que eu seja a primeira a ser ministrada, Senhor, que eu possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Espírito Santo de Deus, eu convoco a Sua presença, esteja conosco, nos guarda e sela em nós a Tua palavra, em nome de Jesus. No capítulo anterior, Oséias torna-se súdito do rei da Síria e o rei de Israel também é obrigado a pagar tributos. Em Atos dos Apóstolos, Simão o mago é advertido por sua ganância e Filipe prega um eunuco etíope que é batizado nas águas. Amém? 2 Reis 18 e 19. O rei da Síria mandou de Laques seus principais oficiais militares, Tartã, Rabsaris e Rabsaqué, com tropas fortemente armadas para Jerusalém, onde estava o rei Ezequias. Ao chegarem em Jerusalém, pararam diante do aqueduto do tanque superior na estrada para o campo do lavandeiro. Eles gritaram, chamando o rei, e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, secretário de Sebna, e historiador Joá, filho de Asaf, saíram ao encontro deles. Rabsaqué disse: Levem a Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria. Você vive num mundo de faz de conta. Acha que meras palavras substituem ações militares efetivas? Agora que você se revoltou contra mim, quem vai ajudá-lo? Você pensa que o Egito o socorreria? Mas o Egito é um caniço quebrado. Quem se apoia nele espeta e fura a mão. O faraó, rei do Egito, não é de confiança. Você vai me dizer, nós confiamos em Deus? Mas Ezequias acabou de eliminar todos os altares, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês não poderão adorar no santuário de Jerusalém. Pensem bem, façam um acordo com seu senhor, o rei da Síria. Darei a você 2.000 cavalos, e se você providenciar cavaleiros para montar. Se não tiver condições, como pensa que poderá derrotar o menor guerreiro das tropas do meu senhor? Até quando você vai ficar confiando nos carros e nos cavalos dos egípcios? Por acaso subi aqui para destruir esta terra sem a aprovação de Deus? O fato é que Deus mesmo me ordenou: ataque e destrua esta terra. Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué: Por favor, falem aramaico. Nós entendemos aramaico. Não falem hebraico, porque a multidão que está no muro da cidade vai entender. Mas Rabsaqué disse: Não fomos enviados com uma mensagem confidencial a vocês. O que estamos dizendo é que é para conhecimento público, uma mensagem para todos. Afinal, diz a respeito deles também. Se vocês não concordarem, eles estarão comendo suas próprias fezes e bebendo suas próprias urinas junto com vocês. Dito isso, ele se levantou e falou bem alto, em hebraico, para que todos pudessem ouvir. Ouçam atentamente as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem Ezequias enganar vocês. Ele não tem condições de livrá-los. Não acreditem nessa conversa de Ezequias de confiar em Deus quando ele diz: Deus nos livrará. Esta cidade nunca será entregue nas mãos do rei da Síria. Não prestem atenção em Ezequias. Ele não sabe o que está falando. Ouçam o rei da Síria. Façam as pazes comigo e fiquem tranquilos. Cada um de vocês terá sua terra e sua fonte. Eu levarei vocês para uma terra muito melhor do que esta, com fartura de cereais, vinhos, pão, videiras, oliveiras e mel. Vocês vivem apenas uma vez, por isso escolham viver bem. Não deem atenção a Ezequias. Não acreditem em suas mentiras quando diz: Deus nos livrará. Vocês já ouviram que algum Deus, em algum lugar, tenha livrado seu povo do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? E Samaria, por acaso, os deuses deles os livraram? Repito,
Vocês se lembram de algum Deus que tenha livrado alguém do rei da Síria? Então por que acham que Deus livrará Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado. Ninguém disse mais nada, pois o rei tinha determinado. Vocês estão proibidos de dizer alguma coisa. Então os administradores do palácio, Eliaquim, o secretário de Sebna, e o historiador Joá voltaram a Ezequias. Eles tinham rasgado a própria roupa em sinal de desespero. Eles repetiram tudo o que Rabsaque tinha dito. Quando Ezequias ouviu a mensagem, rasgou sua própria roupa, vestiu um pano de saco, depois foi para o templo de Deus. Mandou Eliaquim, o administrador do palácio, o secretário Sebna e seus principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, chamassem Isaías, filho de Amós. E lhes disseram: assim que diz Ezequias, hoje é dia de luto, repreensão e vergonha. É como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para o parto. Talvez Deus, o seu Deus, tenha ouvido as afrontas de Rabsaque e enviado pelo rei da Síria, e seu senhor para humilhar o Deus vivo. Talvez Deus, o seu Deus, repreenda por isso. Talvez você interceda pelo remanescente do povo. Foi essa mensagem que os oficiais do rei Ezequias levaram a Isaías. Isaías respondeu: digam ao seu senhor, assim diz Deus. Não se preocupe com as provocações que você ouviu dos mensageiros do rei da Síria. Vou fazer o seguinte: ele ficará confuso, pois receberá notícias que o deixarão apavorado e farão voltar para o seu país. Lá farei que seja morto. Rabsaque soube que o rei da Síria saíra de Laques e estava atacando Libna. Senaqueribe ouviu que Tiraca, rei etíope, estava se aproximando para atacá-lo. Então mandou outro mensageiro dizer a Ezequias, rei de Judá: não seja enganado por esse Deus em quem você confia quando ele promete: Jerusalém jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Isso é mentira. Você conhece a reputação do rei da Síria. Várias nações já foram destruídas. E o que faz você pensar que Jerusalém será uma exceção? Preste atenção a essas nações destruídas que foram devastadas pelos meus antecessores. Por acaso os deuses delas serviram para alguma coisa? Olhe para Gozã, para Arã, para Rezef, para o povo de Edém em Telazar. Viraram ruínas, e o que restou foi o rei de Ramate, o rei de Artap, o rei de Sefarvaim, de Rena e de Iva, nada. Ezequias recebeu a carta do mensageiro e a leu. Foi para o templo e depositou diante de Deus e orou. Ó Deus de Israel, assentado em majestade sobre o trono entre querubins, és o único Deus, soberano sobre todos os reinos da terra, Criador do céu e da terra. Abre os ouvidos, Deus, e ouve. Abre os olhos e vê. Olha para essa carta de Senaqueribe, que afronta ao Deus vivo. Na verdade, ó Deus, rei da Síria, destruíram nações e reinos, queimaram seus deuses e destruíram seus ídolos, que não passam de obras de pau e pedra. Mas agora, ó Deus, nosso Deus, livra-nos da mão da Síria, para que todo o reino da terra reconheçam que é o único Deus. Não demorou muito, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, você orou a mim com respeito a Senaqueribe, rei da Síria, pois ouvi sua oração e ela está. Esta é a resposta de Deus. A virgem, filha de Sião, zomba de você. A filha de Jerusalém está balançando a cabeça em desespero, em desprezo. A quem você ofendeu? A quem você está afrontando? Diante de quem você se vangloria? Diante do Santo de Israel. Você mandou seus servos humilharem o meu Senhor. Você se orgulhou, dizendo: com os meus carros de guerra subo os montes mais altos, até mesmo os picos nevados dos montes do Líbano. Derrubei meus enormes cedros, cortei as melhores árvores, percorri todo o mundo, visitei os melhores da floresta, construí cisternas em lugares muito distantes, bebi de suas águas, caminhei e espirrei água com os pés descalços nos rios do Egito. Acaso você não percebeu que sou eu que está por trás de tudo isso? Há muito, muito tempo planejei isso. Agora estou pondo em prática.
Você é o instrumento que escolhi para reduzir fortalezas a pó, para deixar meu povo desamparado, cabisbaixo e desanimado. Ficaram como capim, frágeis como mato, inconstante como ervas agitadas pelo vento. Sei quando você se deita e quando chega e quando sai. Também me lembro de todos os seus acessos de raiva contra mim. Justamente por causa da sua fúria e do seu atrevimento é que fui fisgado, que estou fisgando você pelo nariz e pondo um freio na sua boca, para levá-lo de volta ao lugar de onde saiu. Ezequias será o sinal da confirmação. Neste ano, vocês comerão do que cresce naturalmente. No próximo ano, o que conseguirem apanhar, emprestar ou roubar. Mas no terceiro ano, vocês plantarão e colherão. Plantarão vinhas e comerão suas uvas. Um remanescente da família de Judá ainda firmará suas raízes e produzirá frutos. O remanescente voltará de Jerusalém. Os sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Senhor fará isso acontecer. Para resumir, assim diz o Senhor com respeito ao rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, não lançará uma única flecha contra ela, não exibirá seu escudo, nem lançará o ataque contra ela. Ele voltará para casa pelo caminho de onde veio. Não invadirá a cidade, diz o Senhor. Eu protegerei a cidade e eu a livrarei, pelo meu nome e por amor a Davi. Naquela mesma noite, um anjo de Deus massacrou 185.000 assírios. Quando os habitantes de Jerusalém acordaram, no dia seguinte havia cadáveres por toda parte. Senaqueribe, rei da Síria, saiu dali, voltou direto para casa, em Nínive, e ficou lá. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adramaleque e Serazer, o assassinaram e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom o sucedeu. Atos capítulo 9. A cegueira de Paulo. Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso para exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és o Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando ele se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego, e eles tiveram de levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias, e durante esse tempo não comeu e não bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse a ele numa visão: Ananias? Sim, Senhor, ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impôs a mão sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou: Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse: Não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre os judeus. Outros povos, os reis agora estão prestes a mostrar a ele o que o aguarda. O sofrimento o acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu. Achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou. O mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante a escamas caiu dos seus olhos e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. A trama contra Saulo.
Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco, mas logo pôs a mão à obra, sem perda de tempo, pregando às sinagogas que Jesus era filho de Deus. Mas o povo se mostrava redil, sem saber se podiam confiar nele, pois diziam: não é este o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender e nos levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo, nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e os deixava desconcertados. Os judeus de Damasco, com seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Salmo 79. Até quando teremos que tolerar isso, ó Senhor? Vai guardar rancor de nós para sempre? Será que a tua ira nunca esfriará? Vai ficar irado, que seja com os pagãos, que não se importa contigo, com os reinos rivais que te ignoram? Eles são responsáveis pela ruína de Jacó, que destruíram e pilharam o lugar onde viveu. Não nos culpe pelos pecados dos nossos pais. Apressa-te em nos ajudar. Estamos com a corda no pescoço. És famoso por prestar socorro. Precisamos de um alívio, ó Deus. Afinal, a tua reputação está em jogo. Tira-nos dessa confusão. Perdoa os nossos pecados. O que mais sabes fazer? Não permitas que os pagãos nos perguntes, com ar de zombaria: onde está o Deus de vocês? Saiu para almoçar? Vai a público e mostra a esses incrédulos que eles não podem matar seus servos e saírem ilesos. Aleluia. Pai amado, Pai querido, assim como esse salmo, Senhor, declara que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, poderoso, longâmino, justo, Senhor. Eu não sei o problema, a causa que os meus irmãos estão enfrentando neste dia, Pai, mas seja com eles, Pai, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos, olhar, Pai, com misericórdia para a vida deles, Pai, seja no casamento, seja no trabalho, seja com filhos, Pai, seja doença, seja qual for a situação. Peço nesta manhã, Pai, que o Senhor coloque a tua mão, que o Senhor incline os teus olhos, os teus ouvidos e ouça o pedido desse irmão, dessa irmã, Pai, e faça alguma coisa por eles, Pai, um milagre, algo grandioso, Pai, para que eles possam ver que o Senhor é Deus, que o Senhor está com eles, que o Senhor guarda. Tudo tem um propósito, Senhor, que eles possam ver a glória da tua magnitude, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, apresentando cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, amém.